Direto da redação. Em função de uma decisão de uma turma do Tribunal de Justiça de Minas, que relativizou uma relação entre uma criança de 12 anos e um homem de 35 anos. E esse homem, ele tem passagem na polícia por tráfico de drogas e homicídio. Esse homem, ele foi condenado em primeira instância por estupro de vulnerável porque ele tinha uma criança de 12 anos como esposa com consentimento dos pais dessa menina, segundo a informação. E a menina também, segundo os advogados desse agressor, desse estuprador, ela consentia. Mas a lei diz o seguinte, que não existe consentimento. A criança de 12 anos, por mais que seja consensual que ele esteja consentindo, não existe isso. É estupro de vulnerável. E os desembargadores corrigiram uma sentença de primeira instância que condenou esse homem, dizendo o seguinte, que era consensual, a família autorizou, a menina autorizou. Então ele podia desposar, ele podia casar com a criança de 12 anos, contrariando até o Código Penal brasileiro. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que o Ministério Público, que foi o autor da ação, recorreu dessa decisão. Recorreu e os promotores afirmam o seguinte nesse recurso, não há qualquer possibilidade de consentimento nesse tipo de relação. E esse agressor, ele tem passagens pela polícia por homicídio e por tráfico de drogas. Ele tem 35 anos e a criança tem apenas 12 anos. Vamos aqui entender na reportagem de Carlos Augusto Soares. O recurso busca restabelecer a condenação em primeira instância, que prevê a pena de 9 anos e 4 meses para cada um dos réus. O recurso reforça o Código Penal brasileiro. A lei estabelece que ter conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. Ainda de acordo com a lei, o consentimento da vítima, uma eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso não afastam a ocorrência do crime. De acordo com o Ministério Público de Minas, em casos como este, que ocorre em todo o país, alguns réus têm sido absolvidos com base numa exceção da lei. É a tese Romeu e Julieta, frequentemente debatida pelo judiciário, que busca evitar a condenação por estupro de vulnerável em relacionamentos amorosos consensuais entre jovens e adolescentes com pouca diferença de idade. O crime está configurado, então nós temos aí um precedente que precisa ser observado. Mas esse precedente tem sido flexibilizado, e quando esse precedente tem sido flexibilizado, o Ministério Público tem atuado. O Ministério Público tem recorrido, então não é porque foi um caso de repercussão. Essa tem sido a atuação do Ministério Público. O Ministério Público tem atuado na frente criminal e também o Ministério Público atua na proteção dessas crianças, dessas vítimas. Então veja bem, existe uma tese chamada Romeu e Julieta, que é adotada em alguns tribunais. O que é a tese Romeu e Julieta? Uma criança de 13 anos se envolve com um adolescente de 15, de 14. Dessa relação entre esse adolescente e essa criança, ou melhor, essa adolescente, a menina e a criança, surge ali uma gravidez inesperada, que é possível. Então os pais, como um acordo, podem chegar ali e reconhecer ele a maioridade, admitir, consentir a relação entre essas duas, o adolescente e a criança, porque a idade é muito próxima, a diferença de 1 ano, de 2 anos. Essa é uma tese que tem sido adotada pelos tribunais, ainda que não seja algo previsto na legislação penal. Agora, não existe nenhum caso na legislação penal, não há nenhuma previsão de que uma relação entre um homem de 35 anos com uma criança de 12 anos não seja um estupro de vulnerável. Não existe nada consensual nisso. Por mais que a família saiba, por mais que a criança consinta, é crime, está previsto lá no Código Penal. Então não tem conversa em relação a isso, não tem como flexibilizar isso.
Diante da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Conselho, a Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão do Conselho Nacional de Justiça, imediatamente pediu explicações ao Tribunal de Minas e aos desembargadores que chancelaram essa aberração. E houve uma repercussão, mas assim, muito grande nas redes sociais. A mídia toda começou a bater, a imprensa toda no Brasil cobrando artigos sobre o tema. Houve aqui um artigo, até também no Diário da Guanabara, não me lembro aqui, de uma professora da USP que escreveu aqui no jornal Diário da Guanabara. Então, assim, foi uma repercussão muito intensa, muito grande. E daí, então, essa repercussão, ela surtiu efeito. O desembargador Majid Nawaf Lawar, que votou favorável a essa flexibilização, essa maluquice, ele voltou atrás. Ontem ele voltou atrás, ele restabeleceu a condenação do réu por estupro de vulnerável e incluiu a mãe da menina, da adolescente, que foi acusada de conivência. É o que você vai conferir agora na reportagem de Daniela Longuinho. O desembargador Majid Nawaf Lawar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, voltou atrás e retomou a condenação do homem de 35 anos pelo estupro de uma menina de 12 anos. O recuo atinge ainda a mãe da menina, que também havia sido condenada sob acusação de conivência com o crime. Em fevereiro deste ano, 3 meses após a condenação pela primeira vara criminal e da infância e da juventude da comarca de Araguari, a 9ª Câmara Criminal entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença de primeira instância. Agora, em decisão monocrática tomada nesta quarta-feira, o desembargador Majid Nawaf Lawar acolheu o recurso do Ministério Público de Minas Gerais e manteve a sentença condenatória, além de determinar a expedição imediata dos mandados de prisão do homem e da genitora da vítima. A mudança de posicionamento veio após grande repercussão negativa da decisão que havia absolvido o homem e a mãe da adolescente. Os Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e o das Mulheres, por exemplo, divulgaram nota conjunta na qual enfatizaram que quando a família não assegura a proteção integral de crianças e adolescentes, segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe ao Estado e à sociedade, incluindo os 3 poderes, zelar pelos direitos da criança, não sendo admissível que a anuência familiar ou autodeclaração de vínculo conjugal sejam usadas para relativizar violações. No último sábado, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, instaurou o pedido de providências em relação à atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do desembargador Majid Nawaf Lawar no caso, e deu prazo de 5 dias para esclarecimentos de fatos veiculados em notícias jornalísticas. Esse processo tramita sob sigilo por envolver uma menor de idade. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Nas comunidades aí dominadas geralmente por facções criminosas, as meninas, quando elas costumam crescer, costumam assim, tomar um corpo, a menina ela vai passando por um processo que é a transição da infância para a adolescência. Então a menina ela vai mudando a formação do corpinho, e ela vai se tornando daqui a pouco uma adolescente, uma jovenzinha. O que é comum em algumas dessas comunidades dominadas por traficantes é geralmente chefão de boca de fumo, o integrante dessas facções criminosas, se atrair por uma dessas meninas e até obrigar que essas meninas convivam com eles, obrigar e começar a promover. Tem até casos de estupros envolvendo essas meninas. Isso faz com que essas facções criminosas elas sejam repudiadas nessas comunidades, ainda que a comunidade ela não tenha força, ela não tenha armamento para confrontar isso. As autoridades não conseguem, então eles dominam ali, uma minoria que domina por meio de armamento pesado. Mas isso acontece muito e faz com que, e justifica, explica, até porque uma das operações mais letais do Brasil, que foi a Operação Contenção realizada no Complexo da Penha, no Complexo do Limão, no Rio de Janeiro, ela tem amplo apoio dentro dessas respectivas comunidades. Por conta disso,
por conta desse tipo de coisas que costumam ocorrer. E essa relativização que a gente assistiu aqui, ela é muito perigosa, porque daqui a pouco nós vamos normalizar esse tipo de conduta de facções criminosas, de pegar meninas de 12 anos, de 13 anos em comunidade para conviver com eles, e a pretexto de que é consensual, que a família consentiu, que a criança também consentiu. Então dá para se imaginar a complexidade, o que é isso em relação a esse tipo, o que essa decisão representa em todo esse contexto que o país vive, que as comunidades, que famílias vivem nessas comunidades. É algo que nos faz, assim, nos deixa estupefatos, revoltados, e de certa forma, e que motiva essa grande repercussão, esse protesto que levantou-se nas redes sociais, na imprensa do Brasil inteiro, e que constrangeu esses desembargadores, com toda razão, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e que sirva de exemplo para outros tribunais, e que iniba outras decisões que estejam sendo gestadas nesse andar de cima que se tornou determinados setores do judiciário brasileiro, que isso sirva de contenção para esse tipo de iniciativa. É como dizer assim, ó, alto lá, magistrado, alto lá, nós ainda estamos aqui. Em Brasília também a reação no âmbito do Legislativo, do Congresso, ela foi intensa e a resposta foi rápida. O Senado aprovou um projeto que proíbe qualquer relativização do crime de estupro de vulnerável. E a nova regra, ela deixa claro, é crime a relação com menor de 14 anos, independentemente da experiência sexual ou gravidez. Ainda que a adolescente ela esteja grávida, ainda que a criança de 12 anos esteja grávida, isso não relativiza, não deixa de ser crime de estupro de vulnerável, ainda que o agressor vá morar com a criança de 12 anos que está grávida. E agora esse texto ele segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai conferir mais uma vez aqui o desdobramento dessa notícia na reportagem da Daniela Longuinho. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que acaba com a relativização do crime de estupro de vulnerável. A medida estabelece que as penas sejam aplicadas aos autores do crime, independentemente da experiência sexual da vítima ou de o crime resultar em gravidez. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula. Segundo o texto aprovado, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, sujeito a pena de 8 a 15 anos de reclusão. O projeto altera artigo do Código Penal sobre o tema. De acordo com a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o projeto busca aprimorar a proteção de vítimas de estupro de vulnerável e reafirma a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que considera irrelevantes para a caracterização de crime o eventual consentimento da vítima, a sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o réu. A autora do projeto, deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, mencionou na argumentação do texto uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria relativizado a vulnerabilidade da vítima de estupro de vulnerável ao absolver um homem de 20 anos que manteve relacionamento com uma menina de 12 anos, do qual resultou gravidez. A aprovação do projeto no plenário do Senado ocorre após episódio em que a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu, por maioria de votos, um homem de 35 anos que havia sido condenado em primeira instância pelo estupro de uma menina de 12 anos. O argumento para a absolvição foi de que eles viviam juntos como um casal. Diante da repercussão negativa, o desembargador Magid Nawef Lawar acolheu o recurso do Ministério Público de Minas Gerais e manteve a sentença condenatória, além de determinar a expedição imediata dos mandados de prisão do homem e da genitora da vítima, acusada de conivência com o crime.
Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Eu tenho aqui a participação da Lúcia, que é a mãe do Tutu e da Toia. Deixa eu me ver aqui. Amigo Roberto, essa decisão do judiciário só me faz ter mais pavor dessa nossa justiça. Eu não consigo imaginar uma aberração dessas. Eu tenho minha Toia nesta idade e não consigo imaginar isso. Nem eu, Lúcia. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar esse tipo de conduta e como é que um desembargador, onde é que ele encontrou isso? Onde é que ele encontrou essa magia para normatizar isso, para relativizar esse tipo de conduta? Isso nos deixa assim apavorados. Fabrício Cabral, que já está comigo aqui ao vivo no estúdio Viu Digital, comenta comigo aqui. Ô Fabrício, tem coisas que você acha que assim já viu de tudo, mas você não viu de tudo ainda não, tá? Você vai ver mais coisas ainda. Com certeza, Roberto. E ainda não é o fim do mundo. Tá? É algo assustador. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores sintonizados do Portal Viu Digital. Roberto, eu acredito que parece que as pessoas acham que isso vira modinha, que isso é novidade, é um papinho agradável, e ao mesmo tempo eu percebo que a internet contribui muito para essas situações. Nos dias de hoje, a internet deixa de ser um refúgio para muita gente a ponto de chegar a esse extremo, porque não é possível. Gente, criança, o estatuto da criança, do adolescente, é possível que as pessoas não tenham noção que uma criança não tem capacidade para esse tipo de coisa e nem é capaz de se resolver nessa situação. É algo que deixa a gente assim impactado. O Fabrício, tem uma outra questão também que a gente assim observa, é a forma como os veículos de comunicação, as redes sociais, elas continuam promovendo um avanço precoce na questão sexual envolvendo crianças. Sim. Então, como as crianças ainda precocemente elas são levadas a iniciar uma vida sexual muito cedo, porque continuam fazendo a erotização da parece criança. Um espetáculo. Parece um espetáculo. Dizer, né? Então um excesso de erotização ainda, e a criança ela começa avançando muito cedo nessa questão sexual. E muitos adultos que são perniciosos se aproveitam disso, né? Se aproveitam dessa brecha, se aproveitam dessa situação. Nessas comunidades que são dominadas por tráfico de drogas, as músicas, o funk, tudo isso, induz, né? Induz muito, induz. Sim. E outra coisa, e esculacha com a mulher, né? Esculacha, a menina vai crescendo num ambiente de esculacho, estou usando aqui um termo bem popular. É um objeto. É objeto, exatamente. Roberto, tem uma coisa muito interessante, eu não sei se você reparou de uns tempos para cá, eu não sei exatamente a linha cronológica disso, mas antigamente tinha muitas séries nas novelas, no final da tarde, cenas também fortes disso, e por conta da censura, classificação de faixa etária, muitas dessas situações foram reduzidas. Porque você lembra das minisséries, Anitta, aquela da Anitta, Anitta, que a Mel Maia fez, esqueci agora. Teve a presença de Anitta. Presença de Anitta. Foi uma série da TV Globo. Teve era uma adolescente. Engraçadinha de Nelson também, Rodrigues, com a Alessandra Negrini, Cláudia Raia. Isso tudo foi abominado. Acabou por quê? Porque ficaram em cima. Só que agora as pessoas estão indo para o outro lado da internet. Hoje você pode pegar qualquer vídeo na internet, transformar em IA, e isso induz, atiça as pessoas, sabe? Movimenta. É um mercado sujo e é que as pessoas precisam denunciar que isso é grave e isso não pode continuar. Você pode, é muito bonito ou é ridículo nos olhos de outras pessoas, mas se dentro de casa você aceitaria isso? Ixi, rapaz, de forma alguma, porque e vira terra, e internet virou terra de ninguém. Terra de ninguém. Né? Terra de ninguém. E quando você fala em controlar as big techs, todo mundo berra. Epa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Aí a liberdade de expressão vai atingir, mas não. Não. Tem que ter regulamentação, como tem em todos os países. E vendo essas notícias... Em todos os países tem regulamentação. Deixa a gente muito assustado e preocupado. Que se em 2026 está assim, você imagina mais na frente. Meu Deus do céu, o fim do mundo é o fim Quem do... tem neto, bisneto... E é uma tragédia na vida dessas crianças. Uma criança de 12 anos, você está roubando a infância de uma criança de 12 anos. Roberto, não dá para pensar, eu não consigo botar na minha cabeça. Não uma infância, você está roubando a adolescência, você está roubando a juventude, você está transformando uma criança de 12 anos em mãe.
Amadurecimento rápido, no estalo. Meu Deus do céu, que coragem, A pessoa não fica com consciência pesada disso, não. Tem consciência um elemento desse. Não é ser humano. Não é ser humano. Não é ser humano. Não é ser humano. Ele está querendo uma escrava sexual de 12 anos de idade. Não vem dizer que ele se afeiçoou pela... Não, é um pedófilo. Exatamente. É pedófilo, é estuprador. Precisa ficar atrás das grades. Atrás das grades. Tem que ficar bem caracterizado. Isso não é admitido, não se deve. E não se deve admitir isso, não. Tem que ficar isso muito bem E que não vire modinha, porque isso é grave, isso é crime. Tem que denunciar, sem vergonha nenhuma. Vai atrás e corra dos seus direitos. E eu espero só que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ao receber a resposta desses desembargadores, porque já que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça entrou em campo pedindo explicações, e que puna, e que promova uma aposentadoria compulsória, porque esses homens não têm condições de vestir uma toga. Verdade. Não têm condições de exercer a magistratura, tá claro? Alguém que rasga a lei, alguém que faz uma reinterpretação, que inventa, que legisla, um desembargador legislar, que está legislando. Ele está criando, ele está julgando com algo que não existe na lei, está flexibilizando. Então, por que existe um legislativo? Quem deu poderes para ele legislar? Não, ele tem que julgar de acordo com o que está ali, está previsto em lei. Relação sexual com menor de 14 anos é estupro vulnerável. Ponto. Acabou. E você falou uma coisa ontem que é bom a gente repetir aqui, aproveitando o embalo dessa situação. Os pais controlarem os filhos nas redes sociais, na internet, no tablet, aonde for. Não sabe com quem está conversando. Esses joguinhos que induzem as pessoas. Já tivemos vários casos nessas situações e que isso sirva de alerta para os pais. Controla, monitora os seus filhos nas redes sociais. No computador, no celular, no tablet, aonde for. Rede social hoje é como a gente falou, não é terra de ninguém, não é assim não. Mas é preciso ter uma cautela e precaução, para que lá na frente você não se surpreende e não se decepcione.